trilha é uma aventura. Quando nós vamos fazer uma trilha numa estação ambiental, num parque, numa mata, é uma grande aventura. Excita, dá prazer. Mas eu acredito que a gente pode ter esse mesmo prazer da aventura, de percorrer os caminhos cotidianos e tentar ver neles para além do que está ali. Na verdade, o Trilhas é parte de um projeto maior, né? Que é Patrimônio Cultural e Ambiental de Venda Nova. Né? Então, dentro desse projeto maior, que tentou resgatar, revisitar, né, a parte histórica do patrimônio, tanto verde como histórico de Venda Nova, a trilha sai como uma parte, um anexo desse projeto todo. Né? Eu nasci em Santa Luzia, mas vim para Venda Nova ainda bebê. E a minha história é de caminhar por essas ruas e pela história desse lugar, de uma Venda Nova que não é essa de hoje, desse caos urbano, do barulho. É uma Venda Nova que mais parecia uma cidadezinha do interior, bem tranquila. E nessas coincidências da vida, acabei conhecendo Dona Lúcia César, uma líder comunitária, líder do movimento cultural, coordenadora do movimento cultural de Venda Nova, do Culturarte, e para fazer um trabalho de graduação. E a partir desse trabalho, Venda Nova ficou na minha vida, a história de Venda Nova ficou na minha vida acadêmica, na minha vida enquanto profissional. Eu acabei ingressando na Comissão de História do Culturarte e desde 95 que eu acompanho essa história. A história da luta para a implantação do Centro Cultural, a luta para a implementação do Centro de Memória Regional, que é esse lugar onde nós nos encontramos agora. Consiste em um projeto voltado para a educação básica, foi pensado para os alunos da educação básica e consiste em 4 eixos, né? É o eixo cultural, o eixo ambiental, o eixo juventude e o eixo parceiros. Então a gente vai ter alunos do ensino fundamental ao ensino médio, né? Como uma proposta pedagógica para que esses alunos sejam convidados a revisitarem Venda Nova, né? A conhecerem essa Venda Nova através dessas trilhas. São alguns marcos que foram eleitos, né? Para poder, como marcos históricos, que foram recorrentes nas entrevistas, que do ponto de vista da população local foram eleitos como pontos importantes para Venda Nova. Cultura é um direito muito pouco difundido e às vezes as pessoas nem sabem que é um direito inalienável de todo cidadão que habita nesse país. Então, nossa primeira grande tarefa é garantir esse direito. O direito ao acesso à cultura, o direito ao acesso à memória, à história, às tradições culturais, ao fazer, né, dos nossos antepassados. É um direito à nossa história mesmo, um direito à nossa descendência. Esse projeto, querendo ou não, assim, a gente começa a rever, se posicionar diferente, como assim, começa a gostar mais, ter mais intimidade, mais vínculo com Venda Nova. Assim, pô, eu estou em Venda Nova, é regional, é aqui. Então, você começa a criar aquela noção de amor mesmo, de carinho, de querer fazer coisas diferentes por Venda Nova, de colocar em destaque Venda Nova. Se há 2 anos atrás eu mal falava com os meus alunos sobre história de Venda Nova, hoje é a primeira coisa que eu faço. A gente sabe que criança tem um olhar de ver para além do que a gente está vendo. Então, eu acredito muito nessa potencialidade das trilhas de despertar a criatividade. A partir dessas trilhas, os professores e estudantes poderão criar outras trilhas. A questão de se apropriar dos espaços, entender que a questão de pertencimento, que ele pertence àquela localidade, que ele pode intervir positivamente naquele espaço, isso é tudo que o professor almeja, assim, né? Eu, enquanto educadora, quando vou fazer os planejamentos, vou pensar nas ações, em questão de mobilidade dos alunos, sensibilização deles para alguma ação, eu fico pensando nisso, assim, o que esse sujeito pode fazer de diferente no espaço onde ele mora, onde ele transita, onde ele habita, né? E eu acho que quando você vai fazer uma trilha dessa, né, questão chamando a atenção para as qualidades do local, para a questão histórica, né, você vai, sem querendo, vai trabalhar com a noção de pertencimento, né, daquele sujeito, daquele espaço histórico.
tempo, acho que a palavra-chave hoje em dia é cuidar. A gente precisa aprender a cuidar. E a gente só cuida do que a gente conhece. O Trilhas, ele está colocando no mundo um desejo do movimento cultural, do Culturarte e de outros movimentos aqui de Venda Nova, né? Experimentar fazendo, não teorizar. Eu acho que a gente vai ter a proposta de fazer esse convite para as pessoas se apropriarem dessa trilha, né? Mas nada mais justo que a gente estava comentando, fazer a trilha caminhando, né? Eu acho que vai ser uma experiência nova, que é rever Venda Nova, né? É revisitar a Venda Nova a partir de um outro olhar. Poder dizer um pouco mais sobre a cidade onde eu vivo, para os sujeitos com os quais eu trabalho, pela responsabilidade do educador. Poder fazer da história algo real, algo que está vivido no dia a dia, algo que tem sentido. Porque aí a gente cria aprendizagens significativas. Eu acho que é isso que me move nesse projeto. A possibilidade de aprendizagens significativas.